Oi pessoal, meu nome é Simone Salles, eu sou instrutora de meditação, eu sou terapeuta dentro do Instituto Racha do Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho do método de meditação do Racha e vou falar sobre um pouco também sobre os benefícios que a prática da meditação pode trazer para o nosso dia a dia, né? Do que se trata o método de meditação do Instituto Racha? O Racha ele foi criado há mais de 30 anos, né, pela professora Vera Calvé e pelo professor Sérgio Linhares, com a proposta de levar para as pessoas ferramentas onde cada um pudesse utilizar essas ferramentas, que são as meditações, no seu dia a dia, né, visando autoconhecimento, visando um trabalho interno bem profundo, no sentido de cada um aprender a se perceber. Então, como é que é essa coisa do se perceber, né? O que é que está relacionado a esse movimento de autoconhecimento que a gente tanto preza dentro do Racha? Vou procurar entender da seguinte forma. Todos nós temos sistemas integrados, né? Que sistemas são esses? Bom, todos nós temos uma capacidade mental incrível, né? Que nos ajuda o quê? A recolher informações e trabalhar isso junto com o nosso cérebro, tá? A gente tem uma capacidade de percepção através do sentir, né? E muitas vezes, sem perceber, a gente entra no estado emocional que a gente chama de conturbado, por não perceber que a informação que a gente captou, ela de certa forma não foi entendida. E como ela não foi entendida, o que acontece? O nosso emocional ele vai oscilar para dizer assim, ó, para e reavalie aquilo que você está percebendo dentro dessa informação que está truncada, né? A gente pode ter uma ideia, um hábito, uma crença guardada sem perceber que influencia nessa informação, tá? Muito bem, falamos de dois, né? O terceiro é o quê? É um sistema de energia, né? Que vai integrar o nosso movimento, tanto mental, como emocional, como físico. A gente depende de energia para fazer isso funcionar. Então, como é que a gente está lidando com a energia, né? Com a nossa energia e com a energia que a gente percebe no lado de fora, tá? Então falamos do mental, do emocional, do sistema energético, agora vamos para o físico, que é a última etapa para dizer assim, ó, pare e reavalia todo esse sistema porque não está integrado. Como é que eu percebo que esse sistema não está integrado? Através do sistema físico, né? Ou do corpo físico, ou da dimensão física. É simples, né? Quando é que a gente lembra que tem um corpo? Né? Geralmente a gente lembra que tem um corpo físico quando ele começa a dar sinais de cansaço, né? Quando ele dá sinais de que não está bem, ou seja, aparece uma dor, né? Uma leve indisposição. Pode aparecer também doenças, né? Das mais, entre aspas, tá, gente? Simples às mais complicadas. Então, esses sinais são o quê? Características de que alguma coisa não foi entendida a partir do momento que a gente lida com qualquer tipo de informação no nosso dia a dia. Então, como ajustar isso? Por que o autoconhecimento é tão importante e como é que funciona o método do Racha, tá? Dentro do Racha a gente tem tanto cursos como terapias. Então, o que a gente trabalha? Bom, se existem esses formatos já estabelecidos na nossa programação, né? A gente precisa entender como cada um funciona para poder o quê? Integrar isso, tá? Então, o método de meditação do Racha ele foi criado para nos ajudar a conhecer, né, cada um desses sistemas e integrar todos, ok? Só que é só isso? Na verdade, não. Se cada sistema for entendido e integrado, agora ele vai precisar de algo mais da nossa parte, que é o quê? Estabelecer
através do quinto elemento, do quinto sistema ou da quinta dimensão, um trabalho de aprimoramento, né, de percepção. E aí a gente está falando da dimensão que a gente chama de uma dimensão intuitiva, né, onde a gente tem a possibilidade de trabalhar cada informação do nosso dia a dia de maneira o quê? Produtiva, através de uma percepção agora interna, não mais externa. Então, no momento que a professora Vera pensou esse formato, o que ela conseguiu visualizar, né, no sentido do que poderia ajudar os nossos alunos e pacientes no momento que ele percebe que precisa de algo mais do que ele conhece no dia a dia dele, né? A gente está muito, 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 muito longe de entender que tudo aquilo que a gente precisa está dentro da gente, né? E de uma forma muito simples e muito profunda, a professora Vera, ela montou um método que pudesse responder essas perguntas, tá? Pudesse organizar esses sistemas. Então, o que é meditar para a gente dentro do Rashva, né? Meditar é alcançar uma capacidade, né, de se observar de forma com que eu perceba o que está acontecendo no meu plano mental para eu poder organizar, né? E aí eu vou entender como é que a mente funciona, como é que o cérebro ele traduz essas informações do externo, né? Como a gente pode equilibrar as nossas emoções, que uma vez que a gente não entenda uma informação, pode contar que a informação vai passar também pelo emocional e que esse emocional ele vai ficar desequilibrado. Então a gente precisa entender essa estrutura e equilibrar, tá? Através do entendimento, através da transformação interna, ok? Se eu faço isso internamente, fica mais fácil externar isso e lidar com as informações do lado de fora, lidar melhor com os meus relacionamentos. Muito bem. Para que tudo isso aconteça, eu preciso calibrar a minha energia. Porque na hora que eu estou pensando algo, né, que eu estou sentindo algo, eu estou o quê? Consumindo energia. Então é muito, muito fácil a gente se perder no nosso dia a dia e consumir uma energia absurda porque fica muito preocupado com determinadas situações sem conseguir resolver, né? E por que isso acontece? Porque esse movimento está confuso. Essas estruturas estão desconectadas, desagregadas de um ponto principal que é o quê? A minha capacidade verdadeira de me perceber. Tudo bem até aí? Então, aí a próxima etapa, como eu falei, é o quê? Conhecer e ajustar o corpo físico. Porque nesse movimento que a gente faz, né, muitas vezes automaticamente, a gente vai lidando com os eventos automaticamente, porque tem que resolver, né? E a gente acha que isso é ser eficiente, resolver questões, resolver problemas do dia a dia, e a gente fica meio que perdido, né? E aí a gente vai abrindo possibilidades para quê? Desestruturação. O que é uma desestruturação muitas vezes, né? É estressar cada um desses sistemas sem perceber. E não entendendo o que é o estresse, né? Que mais para frente, em outro vídeo, a gente vai falar sobre isso, sobre a importância de entender realmente o que é o estresse, a gente vai passando do ponto, ou seja, passando do limite onde o estresse deveria ser saudável e passa a ser o quê? Uma coisa mais complicada, que vai gerar, possivelmente, desequilíbrio e muitas vezes doença, tá? Muito bem. Na hora que eu me permito conhecer, né, essa forma nova de ajustar cada parte minha, cada sistema, cada dimensão, e essa é a função da meditação, né,
que me permite sim ser um observador de mim mesmo, né, para que eu possa ajustar cada um dessas conexões, tá? Entendendo como a minha mente funciona, como o meu cérebro funciona, porque tudo isso vai depender de como eu reformulo essa estrutura, né, que é o nosso cérebro, né? Eu vou precisar entender dentro desse processo a importância, a relevância de formatar o meu cérebro. E quando eu faço isso, e eu só consigo fazer isso meditando, né, eu começo a ampliar a minha capacidade de percepção. Não é uma coisa assim rápida, fácil, é um exercício, né, diário, ok? Então é um exercício gratificante, que a partir do momento que a gente vai fazendo esse movimento de organização, a gente vai percebendo que é muito importante se organizar mentalmente, que é muito importante ter uma estrutura mais produtiva, né? Que é o que a gente não tem, ok? E de certa forma, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a enxugar coisas que ficam abertas na nossa vida, né? É uma pendência dentro de um relacionamento, por exemplo, que não está resolvido, que a gente não sabe como resolver. É uma pendência, de repente, na nossa estrutura física, ou seja, um cuidar diferente do nosso corpo, né? Mais especificamente, entendendo o que é isso. Então, esses formatos de organização que a gente vem buscar através da meditação como ferramenta, num processo de autoconhecimento, é tudo aquilo que a gente encontra dentro do Rajo, tá? Por isso que é um método que me encanta muito e que me faz cada vez mais querer conhecer, me aprofundar, ensinar, tá? Então, dentro dessa primeira parte, né, que eu falei algumas coisinhas do que a gente faz, do que é importante fazer com a meditação, né, dentro do Rajo, vamos entender um pouquinho dos benefícios, né? Puxa vida, se a gente está mexendo na nossa estrutura, na nossa estrutura de uma maneira geral, olha que interessante. Na hora que eu consigo organizar a minha mente e trabalhar a estrutura do meu cérebro, eu consigo desfazer eu mesmo, né? Situações que já foram programadas sem eu perceber. Que é o que, por exemplo, que aparece no nosso dia a dia, né? Ansiedade, né? Quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, querendo resolver logo alguma coisa, né? Projetando a nossa atenção lá no futuro, no que vai acontecer, a gente abre uma portinha, né? Que é o que? É uma portinha que vai ser condicionada pela ansiedade num formatinho dizendo assim, mentalmente pra gente, né? E pro nosso corpo, vai, resolve logo. Resolve porque a gente tem que entender ou tem que fazer alguma coisa logo, né? Quando a gente começa a se estruturar, entender esse processo e reconhecer, né, que a ansiedade faz parte desse processo e que ela pode ser desligada, trabalhada, transmutada, esse padrão, a gente começa o quê? A entender que a gente pode muito mais com a nossa mente, com o nosso cérebro, tá? Então a gente vai trabalhar muito isso ao longo dos vídeos, tá? Ensinando muitas coisas que a gente, porventura, possa ter estabelecido como um padrão mental e emocional e a gente não sabe, e poder trabalhar isso, e poder entender que o final dessa confusão toda pode ser, sim, uma doença mais complicada. E a partir desse momento, quando a gente entender o processo, a gente poder olhar para essa doença, né, para essa desorganização, de uma forma mais leve, mais inteligente, né, entendendo que a gente também pode, dentro da nossa vida, fazer algo para mudar essa estrutura, ok?
Então, hoje a gente vai ficar um pouquinho por aqui, tá? Tem muita informação, então o que a gente pode fazer para lidar com isso no nosso dia a dia?